Opa, você tá bom? Nick aqui falando. Tô num hotel aqui em Ouro Preto, fazendo uma visita histórica junto com minha família. E legal que quando eu falei, opa, você tá bom? Passou um cara olhou pra mim. Enfim, observação que eu vou fazer aqui sobre essa viagem. Muito interessante. Na realidade não é a primeira vez que eu venho em Ouro Preto, só que a minha perspectiva, a minha observação sobre as coisas em si mudaram muito ao longo desses últimos anos. Eu acho que é válido fazer esse tipo de vídeo para tentar trazer essa ideia da história, né? Porque aqui em Ouro Preto, Minas Gerais, quem não conhece, basicamente fala dessa parte do ciclo do ouro, né? O que a gente viveu no nosso país e como que uma cidade, de algum jeito, não somente Ouro Preto, mas Mariana, também se estruturou em função disso. Algo que nem existia dentro desse conceito que a gente entende hoje por Brasil, né? Então você pega aquele momento em que de algum jeito existia essa porção de terra, onde existia uma grande briga para que você limitasse essa porção de terra, da qual a gente hoje chama de Brasil, né? Mas todo esse enredo, até você tendo a monarquia como presença, e a gente tem hoje a tal da república. E aí, quando a gente observa tudo isso, a gente vem para cá para entender um pouco da história, né? Como em outras partes do Brasil. E quando você medita sobre o que é história, e quando eu aprendi isso, por exemplo, no colégio, não vou falar nem na faculdade não, porque quem faz faculdade de história é outra história, né? No caso eu não fiz faculdade de história, mas eu acredito que seja o mesmo tipo de compreensão. Eu não vejo agora a história mais como uma ciência. Já tem um tempo que eu já não via a história como uma ciência. E quando eu falo que o pessoal fala ciência histórica, vai depender do que você compreende por ciência. Então ciência para mim é um conjunto de informações sistematizadas, certo? Que me apresentam algo que vai me compor, né? Vai me apresentar um conteúdo. E eu não estou observando desse jeito hoje em dia. Porque o que eu observo agora é que, ainda que você tenha esses dados de algum jeito, você tenha essas, entre aspas, informação, considerando que eu sempre trago aqui no canal, essa coisa que dá uma forma interna ao seu ser. Quando você tem esse conjunto de informações que chegam até você, ainda que elas aparentemente estejam sistematizadas, estejam organizadas, elas estão relacionadas ao que? A perspectiva de alguém, a perspectiva de um grupo, a perspectiva de alguém que tem interesse para que você componha aquela história da forma como lhe apresentaram. E isso, hoje a meu ver, é um problema. Porque sempre quando eu trato aqui também no canal a ideia do indivíduo, eu sempre falo da história, eu sempre falo necessariamente do modelo existencial, ou seja, a forma como que você compreende a sua existência, o início, o porquê que você está aqui, esse processo, e para onde que você vai, que seria a sua finalidade, né? Eu falo sempre dessa ideia do conteúdo, forma e função. Então o ser humano, de algum jeito, ele possui então esse conteúdo, essa forma, e por ele não ter sido o seu próprio criador, houve um criador desse indivíduo, né? Nós como seres humanos, e cada indivíduo aqui possui sua individualidade, sua diferença, e em função disso possui uma função diferente nesse sistema como um tal. Quando a gente observa isso, o que eu presto atenção? Que esse modelo existencial que é diferenciado para cada um faz com que você entenda a sua individualidade de uma forma muito potencial e especial. E quando você entra dentro desse sistema que é tal da história, existem perspectivas que querem apresentar como se fossem verdadeiras, porém talvez não sejam. E aqui eu observo uma contradição. Então, Ouro Preto, Mariana, para mim apresentam uma contradição enorme. Por quê? Você tem esse aspecto religioso muito latente dentro desse local, como se fosse, olha, existe aqui um Deus, existe essa parte da representação da Igreja Católica, existe a preocupação que tiveram com esses indivíduos. Então houveram igrejas aqui que foram criadas necessariamente para ser dadas para os escravos. Mas você observa que, tipo assim, esse processo de escravidão e o porquê que surgiu essas igrejas aqui, todas relacionadas necessariamente às irmandades que aqui existiam, relacionadas ao dinheiro que estava sendo captado através desse ouro que estava sendo extraído naquela época. E aí você observa assim que toda uma narrativa hoje que existe sobre essa história está relacionada ao tal do dinheiro. E não necessariamente a história daquele que
fundamentou a nossa existência, que seria o próprio Deus, né? Então, você entende que o modelo existencial aqui desse grupo de pessoas que adota o catolicismo como se fosse uma verdade para explicação das coisas como elas são, não representa uma ciência. Representa um conjunto de informações que faz parte daquele grupo, mas não necessariamente essa atribuição ao real. Tanto é que hoje, depois de ter passado pelo catolicismo, passei pelo protestantismo, passei pelo espiritismo, tive conhecimento também de outros aspectos, no caso que a gente chama hoje de espiritualidade, eu vejo que é muito importante a gente se entender como indivíduo para que a gente entenda como tudo isso que está ao nosso entorno funciona. E quando você vai nesses lugares onde o pessoal apresenta uma história enquadrada sobre certos aspectos, como se fossem reais, mas quando você olha com outros olhos, com outras chaves, você vê, cara, no fundo não é como me apresentaram no colégio. E por que eu estou trazendo isso? A história em si, ela vai estar relacionada muito à sua busca como indivíduo sobre determinado tema que você vai vir estudar e que você tenha interesse. Então, por exemplo, aqui hoje, tudo que eu estou passando aqui, as formas como os guias acabaram me mostrando, eles apresentam de um jeito, hoje eu explico de outro. Tem um autor legal de você conhecer que é Gustavo Barroso. Gustavo Barroso, ele não faz parte da nossa geração, né? Os livros dele são antes da Segunda Guerra Mundial, então ele tinha possibilidade de falar coisas que hoje, depois da Segunda Guerra Mundial, muita coisa aconteceu, né? Inclusive impossibilidade de fala, maiores censuras sobre as coisas que você venha a conhecer. E quando você retorna nesse tipo de literatura antiga, você consegue ter chaves para explicação de coisas que acontecem e aconteceram, mas que hoje não são plausíveis de serem explicadas porque não são temas convencionais, mesmo porque as pessoas hoje, aqui principalmente nesse meio aqui que a gente utiliza, que é a internet, principalmente essa mídia social que é o YouTube, que muito já foi elogiada no passado, que hoje eu vejo que é uma grande forma de você apresentar seu conteúdo, mas é totalmente censurada, coisas que você possa vir a falar. Então, já tendo essa consciência, o que eu quero trazer é essa ideia de você com a sua individualidade. Você é um indivíduo, você é um ser criado por Deus, se assim você consegue compreender, ou seja, aquele que lhe possibilitou existir, e que inevitavelmente quando Jesus vai lá e fala para você, conhecereis a verdade, ela vos libertará, isso não é mentira, isso é a maior forma, uma das maiores formas que existe, que a sua busca como indivíduo está relacionada à sua busca pela verdade. E quando você chega aqui e você, vou dar uma palha, mas quando você vê um deboche relacionado à imagem de Jesus, você vê que existe um modelo existencial que não necessariamente é o que querem vender para você. Quando você vê uma pessoa falando assim, olha, existe um mestre Ataíde. Ataíde foi aquele, que a gente ouve muito falar do Aleijadinho, né? O Aleijadinho era basicamente o que ia fazer escultura. E o Ataíde era o pintor dessas esculturas. Basicamente você vai ter nessas igrejas aqui, a igreja de São Francisco de Assis, etc e tal. Quando você vai observar a explicação dos guias sobre por que ele desenhava Jesus de uma forma afeminada, você observa que existe uma função por trás. E aí quando você explica a razão, não se sabe explicar, os guias eles não têm uma explicação necessária, existe uma função para aquilo. Essa função de deboche, mas poucos prestam atenção com esse olhar. E aí você vai ter que tentar pesquisar a história desse cara, saber se ele participava de alguns grupos, mesmo porque aqui tudo é fraternidade. Quando você lembra de fraternidade, você lembra de iluminismo, você lembra de maçonaria, você lembra de várias coisas, judaísmo, etc e tal. Coisas que de algum jeito ofendem a imagem daquele que de algum jeito trouxe a verdade e mandou a gente buscar a verdade. Então foram pequenas palhas aqui que eu posso falar nesse ensejo que é tão difícil de ser comentado no mundo atual. Mas enfim, se você quer conhecer a história de verdade, entenda que ela não é uma ciência, é uma mera percepção, uma busca pela verdade, onde você vai conhecer a perspectiva de alguém. É necessário que você construa sua própria perspectiva, sua própria observação sobre aquilo que lhe parece real a partir do seu modelo existencial, ou seja, aquilo que você considera como verdade para que você esteja aqui, a sua existência. É importante que eu fale isso para você, mesmo porque esse canal aqui tem se encaminhado muito na ideia do indivíduo. Então, você como indivíduo, eu acredito que você é um ser especial, tal como eu sou, mesmo porque a nossa função aqui na Terra é totalmente diferenciada. Todos somos indivíduos diferentes, ainda que sejam seres humanos. Então, uma das funções que eu tenho hoje é falar para você
da sua especialidade, que você é um indivíduo, que você tem uma importância, que talvez você não esteja prestando atenção nisso, porque as suas ideias são coletivas, são ideias que não permitem que você seja quem você é. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, gostaria de saber o seu comentário. Caminha comigo nesse canal. Até a próxima.